Bom dia, vamos começar a aula de crescimento e desenvolvimento econômico, né? É, Vamos falar sobre as diferenças entre esses dois modelos, né? As medidas de crescimento e desenvolvimento econômico. Bom, essas ideias elas surgiram na Europa, especialmente na Inglaterra, por alguns que não eram bem economistas, era o comecinho das ideias de economistas, lá por 1800. O primeiro que a gente considera como sendo o pai da economia é o Adam Smith. O Adam Smith ele tem um livro muito famoso que é A Origem da Riqueza das Nações. Esse é um livro que é considerado como o primeiro livro de economia. Embora existam outros estudos, ele foi o primeiro a formalizar o pensamento de uma forma lógica, escrever um manual que ele traz as ideias dele, né? Bom, a ideia de medir o desenvolvimento e crescimento é recente, porque antes do capitalismo as sociedades mudavam muito pouco, né? As outras sociedades eram consideravelmente estáticas. No capitalismo existe um dinamismo muito maior do que o feudalismo, por exemplo. Explicações para o crescimento de uma sociedade. Quando o Smith começa a fazer os primeiros textos dele, ele começa literalmente ele pergunta, né? Qual a origem das riquezas das nações? É um título muito bonito que ele pergunta de onde que vem a riqueza dos países que deram mais ricos, né? O acúmulo de capital, mais máquinas, indústria, investimentos e recursos humanos. Ele começa a desenvolver as ideias de que o acúmulo faz com que você consiga desenvolver mais a sociedade, né? O crescimento da população, o aumento da população implica um aumento da força de trabalho e da demanda interna. Então você ter uma grande população favorece você. Países que tinham populações muito grandes naquela época se deram muito bem. Isso daí é importante para você ter uma massa crítica, para você formar um mercado, né? E a ideia do progresso tecnológico é uma coisa mais recente, né? Antigamente, as explicações do crescimento estavam muito associadas ao capital e ao trabalho. Hoje, a tecnologia ela é inserida nos modelos, né? O que é o desenvolvimento tecnológico? Crescimento e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é o aumento contínuo do PIB, estudado na última aula, e do PIB per capita, também estudado na última aula. Kissinger, esse cara, o Simons, ele criou o conceito de PIB, né? Acrescenta que a capacidade de crescimento, baseado no avanço tecnológico, exige ajustes institucionais e ideológicos, né? Então ele que desenvolveu a ideia nossa do, do que é o PIB, né? De como que as instituições acabam se moldando. Assim, o desenvolvimento econômico é também um aumento na produção acompanhado de modificações nas estruturas produtivas e na distribuição dos recursos. Então ele começa com uma análise que é estruturalista, né? As estruturas do sistema de produção. O crescimento econômico é então um aumento contínuo do PIB per capita ao longo do tempo, acompanhado de melhor eficiência do sistema produtivo. Então as causas e origens começam a ser destrinchadas. Antigamente era uma coisa muito simples, né? Muito arcaica, que as pessoas não sabiam como comparar, né? Então foi se formalizado um processo, uma metodologia de comparação do desenvolvimento, do crescimento econômico. Agora, o desenvolvimento econômico envolve, além das mudanças quantitativas na produção, também melhoras da qualidade e diversidade da produção e na distribuição de renda. Então existe uma diferença aqui. O crescimento econômico é um número, é quantidade. Quanto mais, melhor. O desenvolvimento econômico é um pouco mais subjetivo e é como nós consumimos isso, né? O aumento contínuo do PIB, ele vai se transformar em melhoria da qualidade de vida, da distribuição de renda. Por exemplo, você pode ter um país com um forte crescimento econômico. Vamos pegar, por exemplo, um caso bem extremo, né? A Arábia Saudita. Tem um PIB gigantesco, mas só que esse PIB não é distribuído com a população por causa que ali é uma ditadura, é uma monarquia, na verdade, né? Então o rei, ele é literalmente dono de tudo. É, o rei é o Estado. Então isso não gera necessariamente um desenvolvimento econômico, né? Então o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico são conceitos diferentes, né? O crescimento econômico é quantidade, o desenvolvimento econômico é uma coisa mais qualitativa, né? Envolve também a qualidade de vida. Crescimento e desenvolvimento, né? Para observar se houve ou não desenvolvimento econômico, deve-se observar
O crescimento do bem-estar econômico, medido por indicadores de natureza econômica. Então, o crescimento muitas vezes vem antes do desenvolvimento econômico. A diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade, né? Níveis de pobreza, desemprego e desigualdade. Você pode ter sociedades que são, como eu estava falando, são muito ricas, uma pequena população é rica e o resto da população é muito pobre. Então, o próprio Brasil, né? Você tem uma população, uma parte da população que é rica e muita gente vivendo na miséria, na pobreza. Melhora nas condições de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte. Aqui é uma questão também de se todo mundo tem acesso a um transporte público de qualidade, se todo mundo consegue ter acesso a carro, né? A educação. Quanto mais o acesso à educação, melhor. Todos esses itens, na verdade, né? O acesso à saúde. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que, embora seja rico, o acesso à saúde ele é bem complicado, porque é muito caro. Então as pessoas evitam ir no hospital porque para coisa simples, porque é caro. Então, se você torcer o pé, custa um valor considerável. Mas o sistema de saúde, para quem paga, é muito bom. Então, você acaba tendo uns trade-offs, né? Trade-offs em economia é uma coisa boa, você tem que trocar uma coisa pela outra. De uma forma geral, você pode ter uma coisa ou outra, né? O desenvolvimento econômico é você medir. Nenhum país é perfeito em tudo. Alguns países são bons em algumas coisas e ruins em outras, né? Por exemplo, a saúde dos Estados Unidos, o sistema de educação dos Estados Unidos é consideravelmente melhor que o do Brasil. Mas existem esses trade-offs, né? Cada país tem o seu modelo de desenvolvimento, né? Podemos ter crescimento sem desenvolvimento. O que é aqui? A gente pode ter o crescimento econômico que ele não é distribuído para a população. Países que acabam tendo, por exemplo, petróleo, o dinheiro não necessariamente é distribuído. Então você acaba tendo uma pequena participação, uma pequena parte da população muito rica e o resto que não consegue ter esse desenvolvimento. Um outro caso é a África do Sul, né? Por exemplo, você tinha o apartheid, que é uma coisa que tinha uma população que era rica e uma grande maioria da população que vivia sob um sistema de segregação. Então, muitos desses casos você pode ter crescimento sem desenvolvimento econômico. Produção e crescimento. O padrão de vida dentro de um país depende de sua habilidade de produzir bens e serviços. É, países que conseguem produzir mais coisas conseguem ter uma qualidade de vida melhor, né? Dentro de um país ocorrem grandes variações no nível de vida ao longo do tempo. Então, os países eles tendem a ter um crescimento da qualidade de vida, mas nem sempre é ao mesmo nível. Por exemplo, a China, o crescimento econômico da China foi algo assim, surpreendente nos últimos anos. Mas, por exemplo, o Japão, na década de 80, 90, tinha um super crescimento econômico também. Chegou num ponto, estagnou o crescimento, atingiu uma qualidade de vida ok, e depois disso parou. Então, as variações, cada país cresce de uma forma e depois às vezes estagna ou não, né? Isso depende de como as instituições desse país estão estruturadas. Durante o século passado, a renda média nos Estados Unidos, medida como PIB per capita, cresceu aproximadamente 2% ao ano, o que é uma taxa bem alta. Isso foi fazendo com que o PIB deles crescesse e a qualidade de vida deles também crescesse, né? Produtividade refere-se à quantidade de bens e serviços produzidos por hora de trabalho. Quer dizer, então, que como que a gente mede a produtividade? A gente vê a quantidade e divide pela hora de trabalho. Então, alguns países as pessoas trabalham muito, mas não necessariamente são muito produtivas, né? Alguns outros países as pessoas trabalham poucos, mas têm uma produtividade elevada. Historicamente, existem alguns países que trabalham mais, países que trabalham proporcionalmente menos. Isso vai depender de fatores também que são culturais e fatores como, por exemplo, como o país consegue incorporar a tecnologia. A produtividade no Brasil, ela não é uma produtividade muito alta, na verdade. O Brasil tem problemas de produtividade. O Brasil tenta compensar isso com mais horas de trabalho.
Você pega países, por exemplo, que tem uma alta formação, uma população com uma formação muito alta, educacional, então eles tendem a ter mais produtividade, né? Países também que têm mais maquinário tendem a ter produtividades mais elevadas também. O nível de vida é determinado pela produtividade de seus trabalhadores. Então, a produtividade está totalmente correlacionado com a qualidade de vida. Porque se você consegue produzir mais, você consegue ter mais bens e serviços para você e você consegue ter mais tempo para você também nesse trade-off, né? Variedade de experiências de crescimento, né? Aqui nós temos algumas coisas bem interessantes, né? Alguns períodos selecionados e a taxa de crescimento, né? O período, por exemplo, do Japão, de 1890 até 1997, né? O que é um período bem longo, né? O PIB per capita no início do período, ou seja, no comecinho do século, né, e no final do século, era de US$ 1.000, foi para 23.000. Ou seja, foi um crescimento de 2,82% ao ano. O Japão foi um dos países que teve um surto de crescimento é, até, a, até a década de 90 e depois estagnou. Então, o Japão era considerado como um país que ia superar os Estados Unidos, né? E não superou. É, o Brasil, né, nesses 90 anos aí também, saiu de um PIB per capita de 600, né, US$ 600 por ano, até um PIB per capita de US$ 6.000 no final da década aí, no começo do século, na verdade. E então o Brasil também teve uma taxa de crescimento de 2,41, foi consideravelmente alta, embora a taxa que o Brasil tenha partido era muito abaixo do Japão. E nesse período o Brasil conseguiu ter um desenvolvimento considerável, mas pequenas variações da taxa de crescimento anual conseguem gerar grandes disparidades do PIB, né? E aí acontece, o Brasil, por exemplo, o Brasil ainda tem um PIB, né, nos dados aí no final do século, que era abaixo do México, que era muito abaixo da Alemanha, né, do Canadá, dos outros países. Percebam que nessa época o PIB per capita do Brasil era o dobro do PIB per capita da China, no início do século, aí, né, mais ou menos. E hoje a China já superou o PIB per capita do Brasil. Então um pouquinho acima já. Mas a China, então, que era um país que era considerado pobre, teve um nível de crescimento econômico muito elevado, superando o Brasil. Enquanto outros países, por exemplo, como o Bangladesh, tinham um PIB per capita também, ainda tem um PIB per capita baixo, né? A Grã-Bretanha, né, tinha um PIB per capita que era alto, né? Era um dos mais altos do mundo naquela época. E cresceu também, mas ainda assim, hoje ela está abaixo do Japão. Então, alguns países conseguiram ter uma disparada assim do crescimento, outros países não conseguiram crescer tanto, né? Como é o caso do Paquistão, Bangladesh, a Índia, e outros países conseguiram, que já eram ricos, mantiveram essa taxa de crescimento. Existe uma coisa que a gente chama de é, Middle Income Trap. O que é o Middle Income Trap? É um risco que alguns países têm é sair da pobreza e não chegar em ser um país rico. Quer dizer que países que eram muito pobres, conseguiram fazer algumas mudanças, crescimento econômico, de repente chegaram numa renda média e pararam ali, pá, travou. Depois que o país chega na renda média, fudeu, porque ele não consegue se desenvolver como nação e gerar mais crescimento econômico. O Brasil é o caso típico. O Brasil sai do país pobre, cresce e depois chega numa renda média e depois nunca consegue e fica patinando. O Brasil está há algumas décadas aí patinando e o PIB não consegue deslanchar. Ele fica ainda. Crescimento econômico ao redor do mundo. Padrões de vida medido pelo PIB real por pessoa variam significativamente entre as nações. Né? Isso todo mundo já percebe. Existem nações muito pobres e nações muito ricas. Então a desigualdade ao redor do mundo é muito alta. Né? E o crescimento econômico ao redor do mundo. Os países mais pobres têm níveis médios de renda que não têm sido vistos nos países desenvolvidos por muitas décadas. Né? Então,
crescimento econômico, né? Países mais pobres têm essas diferenças, né?